Eu entendo, nós entendemos que a palavra é que norteia, é que nos dá vida, é que nos transforma, é que nos dá vida. É a palavra do Senhor. Então, se você consegue se manter sentado, não vá ao banheiro agora, não saia para beber água. Eu peço a você que respeite esse momento importante, ou seja, o mais importante do culto, que é a ministração da palavra. Irmãos, esses dias nós recebemos algumas notícias que nos faz pensar, que nos faz refletir. Há poucos dias atrás, eu não sei exatamente quantos dias, houve lá aquele desastre naquela cidade de Brumadinho, e a gente tem visto aí o desespero das pessoas. Quantas pessoas mortas, algo inesperado, algo que aconteceu e destruiu famílias, construções, algo que pessoas levaram anos para construir, para conquistar, se perderam em questão de poucos minutos, né? E ainda estão lá, as coisas estão acontecendo, aquela lama está indo para o rio, prejudicando o fornecimento de água nas cidades que estão ali para baixo. E a gente recebeu essa notícia e o Brasil todo está atento a essas notícias e tem sofrido, porque quando a gente vê as pessoas sofrendo, nós que entendemos a palavra do Senhor, nós que compreendemos o que é ser um cristão verdadeiro, o que é andar no caminho do Senhor, a gente se entristece, a gente chora com os que choram, a gente se alegra com os que se alegram. E é um momento realmente de tristeza, porque muitas pessoas morreram ali. E certamente muitas pessoas nem serão sepultadas, os parentes nem verão, como aconteceu lá também em Mariana, há 3 anos atrás. Então essas coisas acontecem e coloca a gente para raciocinar algumas coisas, coloca a gente para pensar o que é a nossa vida. O que é a nossa vida? Uma vida que a gente não sabe como será o nosso amanhã, que dia nós vamos partir, o que vai nos acontecer daqui a alguns minutos, a gente não sabe. E essa dificuldade que a gente tem de não saber o que acontece no amanhã é que nos estimula a buscar pela santificação, a buscar pelo Senhor, a buscar a Deus. Porque, irmãos, imagina chegar um momento desse, como aquelas pessoas viveram, estão vivendo lá, sem conhecer Jesus. Porque quando nós conhecemos a Jesus, a nossa vida é transformada, a gente passa a entender realmente para que viemos, por que estamos aqui, a gente consegue entender o significado da vida. E realmente, alguns problemas que a gente tem, ou todos os problemas que a gente vive, a gente acaba passando com mais facilidade, por conta do conhecimento que a gente tem da palavra do Senhor. A gente entende que o Senhor está no controle de todas as coisas. E se aquilo aconteceu, foi a vontade permissiva de Deus, existe um propósito, e nós deixamos isso ao encargo de Deus, né? Porque as coisas, lá em Deuteronômio 29, diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as coisas que não foram reveladas, mas as que são reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para o nosso crescimento, para a glória do Senhor. Então, algumas coisas a gente não tem resposta, a gente não sabe o porquê, a gente não entende o porquê, a gente fica sem saber o porquê, e a gente sofre com isso. Parece, irmãos, que às vezes a gente esquece que somos pó. Às vezes a gente esquece que nós estamos aqui de passagem. Às vezes a gente vive uma vida que aparenta, por muitas vezes a forma que a gente vive, né, aparenta que nós vamos viver aqui eternamente. E não é verdade. Nós estamos aqui de passagem, nós somos forasteiros aqui, na casa, na terra. E existe um tempo para a gente passar por aqui. Então, a gente precisa sempre se lembrar disso. E quando eu vi o noticiário e vi essas coisas acontecendo, eu fiquei pensando na vida. Eu fiquei pensando na nossa vida, eu fiquei pensando nas minhas filhas, na minha casa, na igreja, e pensando o que é a nossa vida. A gente não sabe o que vem,
E parece que às vezes a gente vive uma vida sem pensar nisso, nunca pensar nisso. Vive, faz coisas e imagina que a gente sempre vai ter tempo. Como aconteceu naquele desastre nos Estados Unidos, que aqueles 2 prédios caíram e aquela pessoa colocou aquele cartaz: se houvesse amanhã, se a pessoa que ela amava estivesse ali, o que ela iria falar, tantas coisas boas que ela iria falar, mas não falou, não teve tempo para falar, porque ela imaginou que tinha todo o tempo do mundo e não teve tempo, porque ao mesmo tempo que a gente imagina que tem todo o tempo do mundo, ao mesmo tempo a gente vê que não temos, né? Porque as coisas passam assim com muita rapidez. Eu digo que o meu pai agora tem 81, mas quando ele tinha 70, ele já falou comigo: filho, a vida passa muito rápido, eu já estou com 70 anos. Eu me lembro quando eu tinha 10, 15 anos de idade, eu me lembro tudo como foi, por onde eu andei, as coisas que eu fiz, e está muito aceso na memória dele, e ele já está com 80 anos. Então, irmãos, o tempo voa, e a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar na terra. Inclusive, está aí viralizando um vídeo de um homem falando essas coisas. Até colocaram no grupo do diácono dizendo que foi o dono da pousada lá em Brumadinho, mas eu acredito que não foi. Mas colocaram lá no grupo, lá, dizendo que é, mas não é, que depois eu vi a foto que passou na televisão, não tem nada a ver. Mas aquela pessoa fala coisas importantíssimas, coisas que realmente a gente tem que parar para pensar, porque a gente não sabe o que vai suceder, o que vai acontecer. Em Hebreus 12, 14, você não precisa ir, diz que sem santificação ninguém vê a Deus. Então, eu creio que a santidade, irmãos, é essa senha de acesso para entrar no reino de Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Ou seja, se a gente não buscar pela santificação, se a gente não buscar por parecer com Cristo, por andar no caminho dele, se a gente não pagar o preço de ser realmente um cristão, se a gente não mudar a cada dia, porque se tudo que fazemos não está nos tornando melhor, não vale a pena fazer certas coisas. Porque algumas coisas que fazemos precisam nos tornar melhor. Como a igreja está tornando você? O que as suas atividades estão tornando você? Está tornando você uma pessoa melhor? Então vale a pena. Vale a pena. Esse é o processo de santificação que nós precisamos estar, porque a santificação ela tem início, mas ela não tem fim. Você entra no processo e não sai nunca, você precisa sempre estar buscando por santificação, todos os dias, em todos os momentos, não só no primeiro domingo do mês, mas todos os dias buscar por essa santificação, porque o que é a nossa vida? A gente não sabe. E essa senha de acesso, que é a santidade, ela precisa estar pronta a todo tempo, porque a gente não sabe. E o que me preocupa, irmãos, é essa despreocupação que muitos têm. Esse relaxamento, porque quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão caminhando, parece que a gente esquece que a gente está aqui, o que é a nossa vida. Eu me lembrei de um texto, mas ainda não é o texto base, eu escrevi aqui, porque você não precisa ir, que está em, se você quiser anotar, você pode anotar, são textos importantíssimos, textos que você e eu precisamos ter conhecimento e sempre ter na ponta da língua, porque as pessoas nos perguntam sempre o que a palavra diz, a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé, a razão da nossa confiança, e nós precisamos ter sempre uma palavra para transformar essas pessoas que chegam até nós, nos pedindo a razão da esperança. Diz lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 22 e 23, diz assim, muitos, são muitas pessoas, não são poucos, muitos naquele dia, ou seja, naquele grande dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então muitas pessoas, porque vivem uma vida sem pensar o que é a vida, chegarão naquele grande dia, diante do Senhor Jesus, porque
toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Isso aí não tem como. Vai chegar o dia do juízo final, o dia que você e eu estaremos diante do nosso Pai para mostrar as nossas mãos, para mostrar as nossas obras, o que fizemos. E aí, muitos chegarão nesse dia, e quando chegarem diante do Senhor, vão dizer: Senhor, meu Senhor, reconhecendo que Ele é Deus, porque todos reconhecerão. Porventura não temos nós profetizado, ou seja, profetizou tanto em nome do Senhor, expeliu demônios em nome do Senhor, e curaram pessoas, em nome do Senhor fizeram milagres, porque é o Senhor que faz, não é a pessoa, é Deus que faz. Nós oramos aqui, se for da vontade de Deus, Deus vai curar a dona Terezinha, mas não foi a tua oração, foi Deus. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Então, eu lhes direi explicitamente, Jesus falando, porque lá em Mateus é Jesus falando, encerrando a conversa que ele teve no Monte das Bem-aventuranças. Ele disse: então eu direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então isso é muito sério, irmãos, é muito sério, se a gente pensar assim, o que é a nossa vida, como nós somos como igreja, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, como nós estamos agindo, porque, como eu sempre digo aqui, às vezes as coisas estão dando certo, a gente acha que é certo, mas nem tudo é certo, porque está dando certo. A gente precisa a todo momento confrontar as nossas atitudes, os nossos pensamentos com a palavra. É ela que vai dizer para mim e para você, está certo ou está errado, porque é a palavra de Deus que nos norteia. Ela diz para você e para mim o caminho, e o caminho é Jesus. Não existe atalho para chegar nesse lugar, não existe atalho para andar nesse caminho. Essa estrada, esse caminho, a porta é estreita. Então é um caminho de renúncia, é um caminho que nós aprendemos e temos que aprender a dizer não, a falar não. Nós precisamos saber falar não, mas é não com veemência, não, esse não é não, esse não é sim, não, é não, porque o inimigo, ele não vem conforme ele é, ele vem pintado de outra forma, porque ele veio para matar, roubar e destruir a minha, você, a igreja. Ele segue esse propósito, ele faz exatamente aquilo, para aquilo ele está designado para isso. Então nós temos que saber dizer não. E muitas pessoas dizem: mas eu disse não, mas o seu não aparentou sim. Que tem não que parece sim, não parece, gente? Tem não que parece sim. Então nós temos que realmente dizer não para o pecado. Nós temos que ter força, nós temos que ter vigor, nós temos que ter esse desejo de falar não para o pecado. E para fazer isso, só buscando pela santificação todos os dias, senão o nosso não vai significar não. E essas pessoas que aqui estão englobadas aqui, como muitos naquele dia, muitas pessoas, porque quem é que faz milagres? Quem é que profetiza em nome do Senhor? Quem é que expele demônio? Pessoas que estavam na igreja. Aqui está dizendo que eu e você podemos viver exatamente o que esse versículo diz, se nós não estivermos nesse caminho de santidade ao Senhor. Nós temos sim toda a condição de chegar lá e ouvir isso de Deus, se nós não pararmos para pensar o que é a nossa vida, se nós não acordarmos e pensar assim: não, eu tenho que mudar, eu tenho que seguir o caminho da santificação, eu não posso abandonar, eu não posso pegar atalho nenhum, porque não existe atalho para chegar diante do Senhor. Esse alvo, ele só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, e nós temos que parar e pensar. Deus sempre exigiu santidade, sempre. Se você parar e pensar, ele fez isso com Josué: ele santifica hoje, porque amanhã farei maravilhas em vosso meio. Então, para que ele fizesse maravilha no meio daquele povo, foi necessário a santificação.
Então, a santificação, ela precede algumas bênçãos na nossa vida. Então, alguns milagres na nossa vida. O milagre da salvação, você recebe, é dom, é graça do Senhor, não é, é dom de Deus, não é o favor é de Deus, é Deus que deu. Não vem de nós, para que nenhum de nós venhamos a nos gloriar. Vem de Deus, é Deus que te dá a salvação, é Deus que te dá esse entendimento. Não, agora eu fui salvo pelo sangue de Jesus naquela cruz. Mas a santificação, Ele nos santifica partindo de nós, das nossas atitudes, do nosso desejo, quando você se abre para a santificação. Então, sempre foi uma exigência do Senhor, a santidade, a santificação. E Ele falou isso para Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas em vosso meio. E qual é o parâmetro de santidade? O parâmetro é o Senhor. O parâmetro de santidade não é o pastor, dizendo: Senhor, eu quero ser santo como pastor. Não. O parâmetro de santidade não é o teu líder, não é o pastor, não é o bispo. Ele diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, o nosso parâmetro de santidade, o nosso nível é o Senhor. Nós temos que buscar a santidade, porque Ele é santo, como lemos no início. Então, esse é o nosso parâmetro. Porque a gente, às vezes, tenta se igualar à pessoa, ser igual a alguém em relação à santidade. Mas o parâmetro de santidade é o Senhor. Santidade deve ser nosso estilo de vida, porque Ele nos escolheu para ser santos. Ele nos escolheu para isso. Não vá ainda, mas em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então foi a vontade de Deus, porque Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, não foi agora, foi antes da fundação do mundo. Então Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Então isso significa dizer que não adianta chegar diante do Senhor embelezando as palavras. Não adianta chegar diante do Senhor caçando maneiras de falar. Ele te conhece. Ele te contempla. Ele sabe quem você é. Então, a gente tem que saber chegar diante de Deus, porque a vontade dele sempre vai prevalecer. E a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. A nossa origem é Deus. Nós precisamos buscar por Deus, buscar pela santidade. Ele nos fez. Irmãos, ele pela palavra dele, muitas coisas, ou todas as coisas, se fizeram. Haja luz e houve luz. E todas as coisas se fizeram através da palavra de Deus. Mas quando ele chegou em você, ele fez com as próprias mãos. Ele disse assim: façamos. A Trindade Santa fez o homem, formou o homem com as suas próprias mãos, mas a imagem e a semelhança dele, porque a nossa origem é Ele, é Deus, é o Senhor, Ele nos elegeu. Eu estou te falando isso para que você entenda quem você é e o que é a nossa vida. O Senhor nos elegeu e Ele quer que busquemos por santificação. Entenda que quando uma árvore, quando Ele disse, haja luz e houve luz, terra, né, que os montes apareceram, e a terra deu frutos, que foram as árvores, né, que foram as plantas. E se tirarmos a árvore do chão, ela vai morrer. Vai morrer. Tirou a árvore de onde ela tem a origem dela, ela morre. Porque a origem da árvore é a terra. Ela não pode estar desconectada da terra. Os peixes estão no mar, nos rios. A origem dos peixes são os mares, os rios. Se tirarem em poucos minutos, eles morrem. Exatamente
como eu e você. A nossa origem é Deus. A nossa origem é santa, é Deus. E quando você desconecta, quando você fica longe, quando você sai de Deus, a morte está logo em seguida. Não tem outro jeito. Estávamos mortos em nossos pecados, mas o Senhor nos resgatou, Ele nos comprou, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Foi por graça e misericórdia que Ele nos escolheu. Então, lembre-se sempre da tua origem. Lembre-se sempre de onde você veio de Deus. A tua origem é santa. Nós precisamos saber o que é a nossa vida. Agora, rapidamente, abra em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Tiago, tem Tiago aí? Eu demorei a achar também, mas tem aí. Você vai em Apocalipse, volta um pouquinho, ele está por aí. 1º, 2º, 3º João, antes um pouquinho, vem Tiago. Depois de Tiago, vem o Evangelho de Pedro, a Epístola de Pedro, não o Evangelho, a Epístola. Tiago no capítulo 4, versículo 14. Achamos aí? Olha o que diz aí. Foi daí que eu tirei esse tema, irmãos. Olha só. Vós, capítulo 4, versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Não é isso que está escrito aí? Não? Então você está errado. Procura aí, ajuda ele aí. Fabinho, ajuda ele, Fabinho. Acha Tiago para ele está em outro lugar. 4,14, diz assim. Ele falou a verdade, ele não achou, né? Achou? Vê se não é isso que está escrito aí, ó. Se tiver um pouquinho diferente, mas com o mesmo significado, diz amém, irmãos. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, é o que nós falamos até agora. Até agora. O que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Senhor, fala ao nosso coração, Senhor. Os teus propósitos, o teu desejo, revela a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Eu acho que eu já estou pregando há muito tempo, mas o texto que eu quero tirar, porque nós não temos muito tempo, eu tenho que terminar no máximo 9h30, para a gente fazer a unção com óleo e a Santa Ceia. Irmãos, Tiago, provavelmente, irmão de Jesus, foi que escreveu essa pequena carta, essa pequena epístola, as epístolas gerais. Ela está composta aqui, junto com as epístolas gerais. Tiago, provavelmente irmão de Jesus, que também apóstolo, foi que escreveu essa carta, com propósitos importantíssimos para a igreja da época, para a igreja do primeiro século. Ele escreve essa carta, acredita-se que essa foi a primeira escrita do Novo Testamento, a primeira epístola, a primeira carta do Novo Testamento. E a gente tem muita coisa para retirar daqui. Tiago, ele teve essa preocupação de lembrar a igreja, lembrar as pessoas que um dia aceitou Jesus como Salvador e seguiu o caminho do Senhor, para lembrar a eles o que era a vida. Ele trouxe mensagens importantíssimas para a igreja, que serve para cada um de nós, porque você é a igreja, diga amém. Então essa é a igreja, e ele trouxe essa palavra para a igreja, essa palavra é atual, é para já, é para agora, porque ele nos estimula a lembrar da nossa vida. Ele diz assim, olha, você não sabe o que vai suceder amanhã. Se alguém aqui souber, depois você me fala, porque eu não sei. Eu faço muitos planos, mas a resposta certa, ela vem do coração de Deus, dos lábios do Senhor, não é? Você pode estar fazendo muitos planos. O que você vai fazer amanhã, para onde você vai, o que você vai fazer, vários planos. Faça planos, sem problema, mas a resposta sempre virá dos lábios do Senhor. Então a gente planeja, mas a gente não sabe
se a gente vai cumprir, porque a gente não sabe o que vai suceder no amanhã. Assim, o que é a sua vida, o que é a vossa vida? Você é apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Isso é a nossa vida. Isso é a nossa vida. Irmãos, nós estamos aqui de passagem. E ele fala isso com veemência, porque ele diz e ele lembra a igreja a viver uma vida de santificação. Ele a todo tempo, ele traz ensinamentos práticos para a igreja a permanecer no caminho de Jesus, a não buscar atalhos. Ele começa dizendo sobre provação, sobre tribulação, que nós como igreja devemos nos alegrar por passar por provações. Porque, como a gente sempre fala, toda aprovação, ela tem um propósito. E quando estamos passando pela aprovação, ele diz que nós devemos nos alegrar. São ensinamentos de um homem dirigido por Deus para falar para a igreja. A igreja se alegre por passar por provações. Eu não sei se você está passando por provações, mas o seu coração deve se alegrar no Senhor, porque grandes coisas estão por vir na sua vida. O Senhor tem grandes livramentos, o Senhor tem grandes bênçãos, porque o Senhor permite passarmos por provações. Então ele disse, olha, devemos nos alegrar. A igreja deve praticar a palavra de Deus. Isso tudo está no capítulo 1. Deve praticar a palavra de Deus. A igreja deve fazer, não pode fazer acepção de pessoas. Ele fala sobre isso e ele explica de pessoas que fazem acepção de pessoas, que dão valor às pessoas que têm mais condição financeira, que dão mais atenção para pessoas que estão num nível mais alto e para as pessoas que estão no nível mais baixo, desprezam. Ele diz que você não deve fazer isso, a igreja não deve caminhar por esse caminho, não faça acepção de pessoas. A igreja deve ter fé, mas não somente fé, mas também obras. Ele não anula a fé, mas ele diz que se existe fé, precisa também haver obras. E ele nos dá esse ensinamento. Ele fala que nós devemos refrear a língua. A gente tem que pensar nas coisas que falamos, porque através da língua podemos causar grandes desastres, grandes problemas. E a igreja também deve saber pedir, colocar diante de Deus, porque a gente ora e não sabe orar, não sabe pedir, não sabe orar como convém. Não é, irmãos? E ele fala sobre isso. Ele fala também que a igreja deve ser paciente. Olha quantos ensinamentos, irmãos. Quantos ensinamentos? Isso tudo está envolvido na santidade, na consagração. Irmãos, precisamos ser pacientes, precisamos ter sabedoria, precisamos ter fé e obras, precisamos praticar a oração, precisamos viver aquilo que falamos. É isso que ele diz. A carta dele é direcionada para a igreja, para acordar a igreja, para a igreja entender quem ela é. Que não adianta viver uma vida que no final ouçamos na boca de Deus, apartai-vos de mim. Então é uma palavra que nos convida a mudanças, a mudar a vida. Mas por que Tiago fez essa pergunta, o que é a vossa vida? E o que aprendemos com essa pergunta? O que a gente aprende depois que a gente começa a pensar na vida? É que nós não devemos fazer nenhum plano sem consultar a Deus. Então, faça planos, mas consulte sempre a Deus. Faça planos, tenha atitudes, sempre colocando diante de Deus, porque o coração, nós fazemos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Está lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 1. Nós devemos fazer, mas é Deus que vai responder. Deus, ele sabe exatamente o que pensa sobre nós. Lá em Jeremias, no capítulo 29, ele fala, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então Deus tem muitas coisas, porque a gente não sabe pedir, a gente pede de uma forma que a gente não sabe o que quer, porque a gente não entendeu o que é a nossa vida. Colocar a nossa oração diante de Deus e alinhar com a vontade dEle. Esse é o caminho da santificação. Saber exatamente o que se passa no coração de Deus. Entender o que Deus está falando nesses dias. Ter os ouvidos atentos
para ouvir o que Deus está falando, que precisamos mudar. Precisamos de mudança. Devemos nos separar do mundo. Fala no capítulo 4, no versículo 17. A gente precisa se separar do mundo. Separação. 4, versículo 4. Devemos nos separar. Olha aqui, ó. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que, pois, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não dá para cochear entre dois senhores. Não dá para estar com um pé lá fora e outro aqui dentro. Não dá, não funciona, não dá certo. Nunca caminharemos no caminho da santidade se nós não aprendermos a dizer não, a nos separar, a nos consagrar. Não existe comunhão entre luz e trevas, não existe. Não adianta, nós precisamos nos separar, porque quando somos amigos do mundo, automaticamente somos inimigos de Deus. Quando fazemos alianças com o mundo, estamos tendo a inimizade com Deus, e Deus quer nos santificar. Precisamos dizer não para o mundo. O mundo jaz no maligno, irmão. O pecado jaz à porta, e cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a ti dominá-lo. Nós que precisamos dominar. Nós é que precisamos pedir a Deus forças e dizer não. Então aprenda a dizer não para as coisas do mundo. Irmão, a santificação, ela exige renúncia. Não existe santificação sem renúncia. Não existe ter uma vida consagrada com Deus sem renunciar às coisas do mundo, sem dizer não para o pecado, sem dizer não para as coisas boas para a carne, que satisfazem os desejos da carne. Meus irmãos, precisamos entender o que é a nossa vida. Precisamos entender que precisamos mudar. Precisamos pedir ao Senhor: Senhor, quero contemplar a Tua face, mas ao contemplar, identificar onde está o nosso pecado, nos separar, sair, largar as coisas que para trás ficam, seguindo para o alvo, seguindo para a cruz, irmãos. Não existe outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe como viver uma vida de santificação e consagração se não houver renúncia. Renúncia é abrir mão de coisas. Precisamos dizer não. Precisamos renunciar. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos fazer planos e consultar o Senhor. E também devemos nos sujeitar a Deus. Sujeitar, estar sujeito, estar submisso. Aceitar com passividade é estar sujeito. Porque a gente quer que o inimigo fuja da gente. Mas o inimigo só foge da gente se a gente se sujeitar a Deus. Porque a gente lê só essa parte. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o versículo completo é: sujeitai-vos a Deus. Aí sim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então tem muita gente batendo de frente com o diabo sem se sujeitar a Deus. Sabe o que está acontecendo? O diabo está batendo palma, está aplaudindo, está vencendo a guerra. Porque se não estiver sujeito a Deus, não vence. O inimigo, ele não vai fugir de você. Só conseguimos ter o inimigo distante da gente, com distância, quando estamos sujeitos a Deus. Estamos passivos, estamos submissos ao desejo de Deus. Só existe essa maneira que o diabo se afasta da gente. Então tem muitas pessoas que não se sujeitam, que querem viver uma vida dupla, uma vida com um pé lá na igreja, outro no mundo, imaginando que estão fazendo a coisa certa, mas não existe como isso funcionar. Não existe. Essa caminhada é uma caminhada vazia, é um caminho que não é o caminho da salvação, é um caminho que leva para a perdição eterna. E Deus quer o quê? Nos resgatar do império das trevas, nos trazer para a luz, porque nós somos da luz.
A nossa origem é a santidade, irmãos. Precisamos tirar o pé do mundo. Precisamos deixar de ter atitudes que por muitas vezes ninguém vê, ninguém sabe, mas você e Deus sabe. Eu estou cometendo isso, mas o pecado é só entre eu e Deus. Irmãos, isso está te distanciando da santificação, está te aproximando o inimigo de você, e você jamais conseguirá resistir ao diabo, porque você não está se sujeitando, porque nós devemos sempre fazer o bem, sempre fazer o bem, porque o bem, o que nos diferencia, irmãos, o que nos traz a diferença entre o crente que busca por santificação e qualquer outro homem bom que tem aí fora, é a santidade, irmãos. Porque ser bom, tem muitas pessoas lá fora que são boas, pessoas boas de coração, pessoas que às vezes têm o coração aberto para ajudar, mais do que muitos crentes. Então, o que nos diferencia, o que nos traz a diferença entre pessoas boas e a pessoa salva é a santificação. Santificação. Eu sempre dou exemplo lá de casa, porque meu pai sempre foi uma pessoa boa. Sempre foi uma pessoa boa, uma pessoa, gente fina, que não fazia mal a ninguém, que ajudava as pessoas, mas ele demorou a aceitar Jesus. Sabe por quê? Porque ele pensava assim: eu sou bom, Deus é maravilhoso, eu reconheço tudo, mas o que faz a diferença entre o salvo e uma pessoa boa é a santificação, é a busca pela santificação, é cada dia você renunciar coisas que o inimigo vem colocando à tua frente, é fazer como Daniel fez, olhar para aquela mesa linda e maravilhosa e não se alimentar das iguarias do mundo do rei, porque o mundo jaz no maligno. Então, busque pela santificação. O que é a nossa vida? Tiago fez essa pergunta e eu pergunto a você nessa manhã: o que é a tua vida? O que você está fazendo da tua vida? O que você é, ou quem você é, como é o seu caráter? Sabe o que é caráter? Caráter é quem você é quando ninguém vê. Isso é caráter. Quem você é quando ninguém está te vendo. Porque diante de pessoas, por muitas vezes a gente tem um bom caráter. Mas um caráter correto, um caráter que Deus está exigindo, é um caráter de uma pessoa que é alguém quando ninguém vê. Que é sujeito a Deus, que se sujeita às ordens e aos desejos do Senhor. Que nessa manhã você busque por isso. Que você busque por santificação. Uma vida de santidade é uma vida prática, debaixo de muita obediência, debaixo de muita renúncia, fazendo sempre a vontade de Deus. Então, precisamos entender isso. Não basta vir à igreja, porque nós somos a igreja. Aonde você estiver, você representa a igreja. Você é representante de Deus aonde você está. E como você está representando Deus aonde você está. Então esse caminho da santidade, ele é prático, ele é diário, ele é cotidiano, é todo dia, é toda hora, é todo momento, é dentro de casa, é fora de casa, é um caminho prático, contínuo e constante. É o caminho de santidade, é o caminho que vai te levar à salvação. É o caminho em que você não vai ouvir de Deus aquele versículo de Mateus capítulo 7, versículo 22. A gente precisa ouvir de Deus: vinde, entrai por essas portas, vinde, encontrar o Senhor com os braços abertos, dizendo: vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai. Irmãos, mas precisamos nos santificar, precisamos renunciar muitas coisas. Irmãos, a vida do cristão, ela não é uma vida fácil, é uma vida de renúncia. Sabe por quê, irmãos? As nossas
coisas não são aqui da terra. O que a gente corre atrás são por coisas espirituais. Então, quando nós vivemos aqui no mundo, a gente está inserido no mundo, a gente precisa saber o que é a nossa vida, irmãos, a todo momento, para viver uma vida de santidade, porque nós estamos aqui de passagem. Nós não temos todo o tempo do mundo para estar aqui. E o que nós estamos fazendo na nossa vida? Busque por santificação. Busque por consagrar a sua vida. Consagre a sua casa, a sua família. De repente as coisas não estão bem por lá, porque você não está consagrando a sua família. Colocando a sua família diante do altar de Deus. Senhor, eu consagro os meus filhos no teu altar. Eu consagro a minha esposa, eu consagro a minha vida, eu consagro as minhas finanças. Senhor, é tudo teu, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O Senhor fez os céus, a terra e tudo que nele há, inclusive eu e você. Tudo é do Senhor. E a nossa vida precisa caminhar num caminho de santificação. Então, irmãos, entenda, santificação é diária, é cotidiano, é todo dia. Busque por ter renúncias diárias, porque você e eu precisamos dizer não muitas vezes por dia para ter uma vida de santificação. Amém? Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos, eu vou fazer uma oração rápida para a gente passar para o momento de Santa Ceia, de unção. Os diáconos, por favor, nos ajude, os que estão aí atrás, vamos vir para cá. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos entregar a vida da Tua igreja, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Que é a nossa vida sem o Senhor. Tua palavra diz que sem mim nada podeis fazer. Senhor, o que é a nossa vida sem o Senhor não vale a pena, Senhor. Não vale a pena existir, não vale a pena se fazer ou ser. Eu quero me tornar uma pessoa santa, porque o Senhor exige isso de cada um de nós. Ó Deus, santifica a Tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, os pastores aqui, o diácono que vai nos ajudar vai ser o diácono Márcio, é isso? Diácono Márcio, por favor. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. A casa de Deus, onde flui o amor. Diga mais uma vez, te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te